aleluia, aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Aqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes, a carta de São João, riquíssima, continua com muitos dados interessantes, né? Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Claro que o anticristo está sempre mostrando que Jesus não é o Filho de Deus em vários aspectos. Não é simplesmente dizer Jesus não é o Filho de Deus. Ele vai minando, né, todo o reinado de Cristo. E ele veio da água e do sangue, diz ele. Não somente pela água, mas a água e o sangue. E são os três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, de que Jesus é o Filho de Deus. A água, o batismo dele, né? O batismo de Cristo. O sangue, a cruz. O Espírito, pode ser ressurreição, pode ser no batismo, a epifania, eis a pomba que desce, né? Também, eis o meu filho amado, depois vai falar aqui que o Pai também, que Deus dá testemunho dele. Deus dá testemunho também com a ressurreição e também nas epifanias, na transfiguração. Na época, para ter credibilidade, bastavam dois testemunhos. Então Jesus tem três: o Espírito, o batismo. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então é Deus que testemunha. Eis o meu filho, como é que diz aqui a voz? Ó? Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. É o próprio Deus que testemunha que ele é o filho amado, o filho gerado desde a eternidade, né? O primogênito. Nós somos filhos no Filho. Jesus é o Filho desde sempre. Nós somos filhos do batismo, quando Jesus incorpora a gente no seu corpo, né? Corpo de Cristo, somos nós. Como se a alma fosse o Espírito Santo, né? Análogo com o nosso corpo. Nós temos os nossos membros, tem a alma do corpo espiritual. O corpo de Cristo, a alma, é o Espírito Santo que a gente recebe do batismo, que une todos nós, né? Que é a igreja. Essa é a visão de igreja mística. Você pode participar do corpo de Cristo de uma forma mais perfeita ou menos perfeita. Quem participa de uma forma mais perfeita é quem está na plenitude da religião, que é a católica, em estado de graça. O evangélico participa do corpo de Cristo de uma forma menos perfeita, porque eles não têm sacramentos, nada, mas ele pode seguir uma vida reta e participar até mais ou menos. O evangélico que não tem uma vida reta participa menos ainda, são batizados lá, né? E o último que participa do corpo de Cristo é o católico em pecado mortal. Porque é o tipo de julgamento mais pesado. Porque nós temos todos os subsídios para ser santo. Tem os sacramentos, tem batismo, né? Tem o matrimônio, tem a ordem, tem
A Eucaristia, a confissão. Os sacramentos têm força em si. O sacramento não é uma coisa assim, um teatro. Cada vez que a pessoa confessa, ela recebe uma graça para não cair mais, né? Para suportar. Toda vez que confessa, Deus dá uma graça. Então, é muita coisa que nós temos para ser santo. Se nós não somos, se nós ainda não queremos, né? É mais grave do que quem não tem essas coisas, como os protestantes. Uma vez que eu entrei numa igreja belíssima, lá em Helsinki, na Finlândia, que é o cartão postal, enorme, uma igreja brancona lá. Você entra dentro da igreja, só banco. Você olha assim, não tem uma obra de arte. Não tem nada. Cadê o Santíssimo? Eu sentei lá, o banco é bem confortável, né? Esses bancos nossos não, né? Tem tudo com uma almofada, né? Você abre. Só que você entra lá, parece um salãozão. Que é o que o povo tem tentado fazer com a Igreja Católica. Vocês podem ver que as igrejas antigas é cheia de altares paralelos, de santos, né? Toda rebuscada. Aí depois vem o demônio e fala assim, não pode ter santos na igreja, porque tira a atenção do Santíssimo. Vocês já ouviram falar isso alguma vez? Hã? Aí o que eles estão fazendo com o Santíssimo hoje? Faz um cubículo, que não pode falar que é capela, e esconde o Santíssimo lá dentro. Sobrou o quê? Nada. Primeiro tira todas as imagens. Agora é tudo assim, ó. Retão. Depois pega o Santíssimo. Não, vou fazer um cubículo aqui, esconde. Olha só. Acaba que no fundo fica só o salão. Não é? Por isso que a gente fez questão de pôr Santíssimo centro. Até tem a música, seja o centro, não tem? Então, centro. É Jesus que é o nosso centro. Nós temos que... A minha vontade era fazer um monte de nichos aqui, para pôr as imagens belas, igual as igrejas antigas, para rebuscada, né? Outro dia eu falei, não, mas é porque hoje o povo não ajuda tanto, porque antigamente as famílias davam a grana, né? Os artistas doavam seu trabalho, Michelangelo doava para a igreja e trabalhava até morrer. Depois passou para Rafael. Rafael. Lá a Capela Sistina mesmo, foi Rafael depois que continuou pintando. Hoje não tem essa doação mais. Mas também tem a questão, me falaram, uma vez um arquiteto falou, mas hoje vocês querem a igreja para amanhã? As igrejas antigamente eram 100, 200, 300 anos, 500. Né? Se eu falar que o nosso santuário vai sair daqui 100 anos, o que vocês acham? Só que vai sair o santuário. Mas antigamente se pensava, nem que a outra geração continua, a capela, a Sagrada Família em Barcelona, nunca para de construir, né? Nosso santuário de Aparecida são quantos anos aí construindo? Décadas. Até hoje estão fazendo algo, né? E dinheiro eles têm. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, né? Ou seja, todas as manifestações de que Jesus é o Filho de Deus mostra que ele é Deus. Se você tem uma manifestação contrária, você está dizendo que Jesus é mentiroso. E o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. É importante entender que a vida eterna está no Filho de Deus. O que quer dizer isso? Botem isso na cabeça. O ápice do ser humano é ser um ser relacional. O céu é relação da Trindade. Quando nós formos para o céu, nós vamos nos relacionar com a Santíssima Trindade. Hoje, o ápice do ser humano é quem se relaciona bem com a Santíssima Trindade e com o povo. Geralmente, a pessoa que é egoísta, que não reza, ela se relaciona mal com todo mundo.
porque geralmente ela se apega aos bens, né? Quando alguém não tem Deus como Deus, coloca o dinheiro, o poder como Deus. Então são pessoas que ficam até tarde trabalhando por dinheiro, por poder, não se relaciona bem no trabalho, porque só pensa em si, não se relaciona bem na família, porque fica só pensando no dinheiro, no poder, dorme, chega em casa tarde, sai cedo. E não se relaciona bem com Deus, porque não dá dinheiro, fica rezando terço na igreja, e nem dá poder, né? Você pode estar articulando politicamente para ser deputado federal, governador. Né? Você não vai ficar aqui rezando terço, que não dá voto. Né? Então, geralmente são pessoas que não se relacionam bem com ninguém. Por isso que chega num certo ponto, entra numa falência de depressão, querendo suicidar. Ou, quando é muito orgulhoso, vai até o final da vida dando murro em ponta de faca. Né? Às vezes com dinheiro, às vezes com dinheiro e poder, mas uma lástima, né? Fede, porque não tem a vida eterna. A vida eterna está em relacionar-se bem. Primeiro com Deus, você já acorda, a prioridade é Deus, é a missa, né? Terço, adoração, Bíblia, estudo doutrinário, oração mental. Primeiro é isso. A vida devocional. Né? Odiar o pecado, falei ontem que São Francisco de Sales tem que treinar a odiar o pecado, treinar a amar a Deus. E no Evangelho, nós temos o batismo de Jesus. Claro que Jesus não precisaria ser batizado porque não é pecador. Mas aqui tem toda uma simbologia. Primeiro, Jesus quis mostrar que a natureza humana precisa do batismo para entrar nessa dinâmica de filiação divina. Ou seja, é no batismo que nós nos tornamos filhos. Depois, alguns padres da igreja falam que quando ele entrou no Rio Jordão, ele abençoou a água. É como se a natureza divina entrasse em contato com a água para abençoar a água do mundo inteiro, que vai ser usada em todos os batismos. Depois, a Epifania é uma das manifestações da Santíssima Trindade. A pomba que desce, a voz do Pai e o Filho na água. 3, né? Eu já falei que a razão humana não é capaz de chegar à Santíssima Trindade. Sim, a existência de Deus. Depois, a presença do Espírito Santo, que muda a conotação do batismo de João. João era para a conversão só. O batismo hoje, você recebe o Espírito Santo e ele habita na sua alma. Chama inabitação. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. A outra conotação é que a primeira criação foi quando em Gênesis fala o Espírito pairava sobre as águas. Aí Deus criou o mundo. No batismo de Jesus, quando a pomba desce, a gente pode dizer que o Espírito pairou sobre as águas de novo. Jesus inaugurou a segunda criação, a do céu. Então é uma nova criação, né? Então é um batismo muito rico. A pomba, o símbolo da pomba do Espírito é que a pomba sempre ela é sutil. O Espírito não entra no seu coração se você não quiser. Até eu vi um padre falando que as duas imagens do Espírito, pomba e fogo, quer dizer o quê? Pomba porque ela é sutil. Só entra no seu coração se você deixar ela entrar. Ele entrar, o Espírito. Fogo, porque depois que entra, queima tudo. Né? Refaz tudo. Queima. Destrói o antigo, o velho, e faz um homem novo, uma mulher nova. Então essa é a conotação do Espírito. Então esse batismo tem vários motivos. João Batista fala, não, eu não posso batizar o senhor. Não, eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias, né? E ele, não, eu tenho que ser batizado. Porque é a natureza humana de Cristo que abre as portas do céu. Por isso que o céu se rasga. Também tem essa conotação. Antes estava fechado, né? Com Cristo abre o céu. A partir daquele momento se podia entrar. Por isso que nossos
Muitos dos nossos já estão no céu. Antigamente não podia estar. Só Jesus que ligou a humanidade de novo ao Pai. Então é isso. Que o Espírito Santo entre no nosso coração, abramos e depois queime tudo para que nos tornemos pessoas novas. Filhos no Filho, cada vez mais configurados a Ele, cada vez mais santos. Assim seja.